Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Sistemas Frigoríficos. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre aplicações de condicionamento de ar, tá? Então só para retomar o que a gente havia visto na aula passada, né? Nós temos aqui que quando nós estamos falando de sistemas em que nós temos o condicionamento de ar, nós podemos executar praticamente 4 processos, que é o processo de resfriamento, o processo de aquecimento e o processo de desumidificação e umidificação, tá? Lembrando que tanto a umidificação barra desumidificação e resfriamento e aquecimento, eles podem ser realizados, né, com um processo somente, tá? Então, nós vimos isso na aula passada e nós vimos como aplicar a lei da conservação da massa e a primeira lei da termodinâmica para o sistema de condicionamento de ar. Lembrando que no caso da conservação da massa, a gente vai ter uma conservação para o ar seco e outra para a água, levando em consideração a inserção ou a retirada de água no ambiente, tá? Que é esse M-REP aqui, tá? Enquanto que essas partes aqui do somatório são a parte do vapor da água que estão contidas na mistura do ar, ok? Bom, e a primeira lei da termodinâmica segue o que nós já vimos, tá? E esse termo aqui do M-REP, H de REP, é o que? É a água líquida que está sendo fornecida ou retirada do ambiente, enquanto essas parcelas aqui do entre e sai são referentes à entalpia do ar, né? Mistura do ar que está entrando e saindo. Bom, feito isso, nós fizemos, né, o primeiro exemplo, que é aquecimento a umidade absoluta constante, tá? E falamos sobre o aquecimento e umidificação e resolvemos o exemplo 5, tá? Então, para quem ficou com alguma dúvida, peço que volte aí e dê uma olhada nisso, tá? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o resfriamento evaporativo, tá? Então, como o próprio nome já diz, ó, se tem resfriamento, nós estamos diminuindo a temperatura, e se a quantidade E se tem o evaporativo, nós estamos alterando a umidade absoluta do nosso sistema. Ou seja, a gente está utilizando algo que aumentará, né, a umidade, tá? Então, esse resfriamento evaporativo, pessoal, ele é muito recomendado para climas com umidade relativa ou absoluta baixa, ou seja, climas secos, tá? Como vocês podem notar aqui, ó, o processo seria do 1 para o 2, tá? E como é feito isso? Entra ar quente seco e aí você injeta o quê? Uma água líquida fria, fazendo com que o ar esfrie e fique mais úmido, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo disso, tá? Então veja, na verdade não é bem um exemplo disso, tá? Nesse caso nós temos o resfriamento, e como nós temos um resfriamento muito grande, o que acontece? A umidade relativa, como nós já vimos na aula passada, quando a gente esfria, a umidade relativa ela tende a aumentar, tá? Então, nesse caso, ela atinge 100% e, consequentemente, o ar, o vapor d'água que está presente no ar, ele passa a se condensar, tá? Portanto, a água condensa e a gente precisa removê-la, né? Basicamente, pessoal, é isso que ocorre ali no sistema do ar-condicionado, tá? Então, aquela água que sai do ar-condicionado é a água que estava presente no ar ali dentro do quarto, né, junto do ar, e como você diminui muito a temperatura ali, o que acontece? Parte da água condensa, tá? Então, isso aqui é um exemplo típico do que a gente tem no sistema de ar-condicionado.
Então, a gente tem um ar-condicionado, o ar entra a 1 atm, 30 graus Celsius e 80% de umidade relativa. Então, veja, eu tenho a temperatura e a umidade relativa e consigo achar todo o restante, tá? E a pressão, né? E com uma vazão de 10 metros cúbicos por minuto. A temperatura de saída do ar é 14 graus Celsius, tá? E parte do vapor contido no ar se condensa. Pessoal, quando já fala isso, que parte do vapor se condensou, a gente tem que entender que implicitamente significa que a umidade relativa atingiu 100%. Porque a água ela só vai se condensar se a umidade atingir 100%, tá? Então ele quer saber a taxa de remoção de calor e de umidade do ar. O que é a taxa de remoção de umidade do ar? Seria a quantidade de água que o vapor da água está perdendo. Ou seja, basicamente é a vazão de água que está sendo condensado, tá bom? Bom, esse exercício ele não foi feito, tá, pessoal? Mas peço que vocês tentem fazer aí na casa de vocês, tá? Basicamente, você tem a entrada, que é o T1, Φ1 e o V1, e a saída, que é o T2 e o Φ2. Então, você consegue o quê? Fazer aquela mesma coisa. Acha a umidade absoluta e a entalpia em ambos os pontos e aplicando essas... Deixa eu voltar aqui, pessoal. E aplicando essas três equações aqui, ó, com essa aqui você consegue achar o mRep, que seria a taxa de retirada de umidade, né? Porque o ar vai ficando mais seco, o vapor da água vai se condensando, ou seja, o ar vai ficando mais seco. E por essa equação aqui de baixo, vocês conseguem obter o quê? Tá? O W ponto não tem, e o HREP seria o HL, né? O H do líquido saturado, na temperatura que a água está se condensando, ou seja, 14 graus. Beleza? Molezinha, tá? Bom, qual que é o outro tipo de aplicação? Perdão, pessoal. Qual que é o outro tipo de aplicação que nós podemos ter? É a mistura de duas correntes de ar diferentes, tá? Ou seja, eu pego uma corrente de ar junto com outra e obtenho uma resultante, tá? Isso é muito comum em sistemas de condicionamento de ar de grande e médio porte, tá? Então, o que a gente vai considerar aqui para resolver? Que o regime é permanente e a gente vai adotar que nenhum calor aqui está saindo da tubulação, tá? Ok? Não, a tubulação seria como se ela estivesse isolada. Feito isso, nós podemos aplicar a conservação da massa e a primeira lei da termodinâmica. Então, pela conservação da massa, eu tenho isso, ou seja, vazão de ar seco que sai, é a soma das vazões de ar seco que entra. E a vazão, a quantidade de água, de vapor d'água que está saindo, é igual à soma das quantidades de vapor d'água que estão entrando. E pela primeira lei da termodinâmica, nós temos aqui o balanço de entalpia, né? Então, a parte que sai seria o H3MA3 e a parte que entra são esses dois antes da igualdade, tá? Bom, pessoal, se eu isolar esse carinha aqui, ó, o MA3, e substituir aqui nessa expressão, pessoal, da de cima, nós podemos chegar nessas relaçõezinhas aqui, tá? Tanto nela, tá, pessoal? Se eu pegar aqui e substituir nela ou utilizar as duas primeiras, se eu utilizar as duas primeiras, eu obtenho uma relação das vazões com a umidade absoluta. Se eu pegar essa aqui, ó, da primeira lei da termodinâmica e juntar com a primeira, eu obtenho uma relação entre as vazões e as entalpias, tá? Então veja que eu consigo obter uma relação entre a vazão 1 e a vazão 2 e as umidades absolutas e as entalpias, tá? Então veja, por que isso é interessante, pessoal? Porque eu consigo
determinar a vazão necessária ali que eu preciso ali na saída, para que a umidade absoluta ali na saída seja uma específica, ou a entalpia lá na saída seja uma específica, ou vice-versa, ou seja, se eu souber qual que é a vazão 2, eu posso controlá-la de tal forma que eu atinja as minhas características ali na saída, tá? Isso pode ser provado também pela carta psicométrica, tá? Então, pessoal, tentem fazer o exemplo 7, que basicamente segue isso aqui, tá? Basta lembrar dessa lei aqui, ó, dessa regra da alavanca, até que a gente chama aqui, que relaciona as razões que estão entrando. Vocês conseguem fazer esse exercício sem problema, tá? E para finalizar, um sistema um pouco mais complexo, esse aqui tem exercício resolvido sim, tá, pessoal? É o que ocorre nas torres de resfriamento, tá? Então, para quem não sabe, a torre de resfriamento, como o próprio nome já diz, o principal objetivo dela é o resfriamento, tá? De uma corrente de água, tá? Então, o que é feito, pessoal? Você joga a água quente através de uns sprinklers, né? Uns jatinhos de água quente. E aí você tem um ventilador que ele puxa o ar externo e joga. Ou seja, você tem um ar externo que está mais frio que a corrente de água quente. Isso faz com que a água quente esfrie, tá? Isso, pessoal, pode ser utilizado em plantas, por exemplo, de geração de energia lá do ciclo Rankine, como a gente viu no semestre passado, tá? A torre de resfriamento de corrente natural, aquela que a gente viu é induzida, tá, pessoal? Porque a gente tem um ventilador que induz a passagem da corrente do ar. A de corrente natural, pessoal, simplesmente você tem buracos aqui que promovem a entrada de ar. E aí o ar, como o ar ele se esquenta, ele vai para cima. Então, a própria diferença de temperatura do ar faz com que o ar quente saia para cima e o ar frio entre aqui embaixo, tá? E aí a gente tem aquelas correntes convectivas aí que vocês devem ter visto em transferência de calor, tá? O problema, pessoal, é que isso não é muito eficaz, tá? Só que a vantagem é que você não precisa ter um sistema de ventilação, tá? Então, tudo tem os seus prós e contras. Bom, então, aqui depois vocês dão uma lidinha, tá, pessoal? Mas a ideia é que a torre de resfriamento resfria a água quente, tá? Como eu comentei, tá? Beleza? Bom, vamos fazer um exercício então. Então, a água de resfriamento sai do condensador em uma usina e entra em uma torre de arrefecimento a 35 graus Celsius com vazão de 100 kg por segundo. Então, pessoal, a água saiu do condensador e ela precisa ser mais resfriada ainda. Aonde? Na torre de resfriamento ou arrefecimento. Então, ela entra nessas condições e ela vai ser resfriada por o ar, né? Que entra a 20 graus Celsius e 60% de umidade relativa, tá? Na saída, é desejável que a água seja resfriada até 22 graus, tá? Na saída aqui do ar seco, nós teremos o que? O ar saturado, tá? Sempre a saída vai ser saturada, porque você tem o ar em contato com uma grande quantidade de água, então ele fica saturado. E segundo aqui o projetista, ele vai sair a 30 graus Celsius, tá? Então, basicamente, o que ele quer saber? A vazão de ar, né? Que o meu sistema vai ter que operar para resfriar a água de 35 a 22 graus Celsius. E o que ocorre? Parte da água ela é evaporada e vai para o ar, ok? Lembra que ocorria a mesma coisa quando a gente viu lá
a temperatura de bulbo úmido. Então, parte da água evapora e sai junto com o ar. Então, a gente precisa o quê? Repor essa água que está evaporando. Que está aqui, essa make-up water, né? A água de reposição, tá? Beleza? Para que o quê? Saia a mesma vazão de água que entrou. Bom, primeira coisa é a gente obter os estados termodinâmicos, tá? Para achar aqui na entrada, ó, a água, pessoal, é simples. Para eu achar a entalpia, né? Como eu só tenho água no 3 e no 4, não me importa com umidade absoluta, tá, pessoal? Esquece, eu não tenho mistura de ar seco com água, só tenho água. E como é só água, para eu achar a entalpia, basta eu achar a entalpia do líquido saturado na temperatura que ele se encontra. Então, eu fui lá na tabela da água saturada e peguei para 35 graus Celsius o HL, que é 146,66. Fiz o mesmo lá para a saída, né? Porque eu sei que na saída a temperatura tem que ser... Perdão, pessoal, acho que deu uma travada aqui. Tem que ser o quê? De 22 graus. Então, eu peguei aqui e calculei o HL para 22 graus, deu 92,3. O estado 1 e o estado 2, pessoal, basta eu utilizar a planilha, ou a carta psicométrica, ou as equações. Pego a temperatura de bulbo seco, a umidade relativa, lembrando que a pressão é de 1 atm. Achei a umidade absoluta e a entalpia, tanto da entrada como da saída, tá? Esse sempre vai ser o primeiro passo de qualquer exercício. Feito isso, pessoal, nós aplicamos a conservação da massa e a primeira lei da termodinâmica. Pela conservação da massa, pessoal, a quantidade de ar seco que entra é igual a que sai, né? Não tem nada novo, tá? E pela conservação da massa da água, né, ó, a gente vai ter o quê? Que a vazão de água que está sendo reposta, ela vai ser o quê? A vazão de ar seco vezes a umidade absoluta que está entrando, ou seja, o ômega 1, vai ser igual a vazão de ar seco que está saindo, vezes a umidade absoluta aqui que está saindo, que é o ômega 2, tá? Se eu passar esse carinha para o outro lado, vai ficar o quê? Que a vazão de reposição da água vai ser o quê? A vazão de ar seco vezes o ômega 2 menos o ômega 1, que dá essa relaçãozinha aqui, ó, 0,0184 vazão de ar seco. Beleza. Então eu tenho duas incógnitas. Aonde eu vou colocar para achar a outra incógnita? Primeira lei da termodinâmica, tá, pessoal? Então veja, ó, o Q e o W eu não tenho. Por quê? Porque todo o calor que a água está perdendo está sendo cedida para o ar, ou seja, o ar está esquentando. Eu não tenho calor saindo aqui para fora da torre de resfriamento. É algo desprezível. Zero a potência, não tem nenhum dispositivo elétrico aí nem nada, né? Também é zero. E aí nós temos o quê? Essa parte aqui da água que está sendo reposta, a quantidade de entalpia com o ar que está entrando e com o ar que está saindo, tá? Lembrando que aqui, pessoal, além disso, eu tenho que considerar a água que está entrando e a água que está saindo, ok? Então, aqui eu tenho, ó, a entalpia da água que está entrando, a entalpia da água que está saindo, né? O que entra é positivo, o que sai é negativo, tá? A entalpia da água que está sendo reposta, lembrando que a água de reposição aqui, por onde eu estou colocando, deve estar a 22 graus também, pois senão ela pode esquentar ou resfriar a água, e a gente quer que ela se mantenha a 22 graus, por isso que aqui é H4, tanto na que está saindo como está sendo reposta. A entalpia do ar, mistura do ar que entra e a entalpia da mistura do ar que sai. Beleza? Então, lembrando que aqui, além desses três carinhas, eu considerei a parte da entalpia que está entrando com a água e que está saindo.
Substituir no lugar da vazão de água que está sendo reposta, essa expressãozinha aqui, ó. Joguei e isolei o quê? O MA, que é a nossa única incógnita. Porque a vazão de água que entra e a que sai tem que ser de 100. Beleza? Isolei, ó, ficou essa expressãozinha aqui de baixo. E aí eu só substituí, pessoal, as entalpias que nós já havíamos obtido aqui, ó. Qual? H3, H4, H1 e H2, tá? Veja que a expressão ela está em função dela. Feito isso, nós temos que a vazão de ar, né, que tem que adentrar aqui na torre de resfriamento, tem que ser de 97,9 kg por segundo. Ok? Se eu quiser saber em termos volumétricos, eu pego e multiplico pelo volume específico na entrada, dando 83,22 metros cúbicos por segundo. Veja que é ar pra caramba. Então, esses ventiladores, pessoal, eles são muito robustos, tá? E aí, com aquela expressãozinha que relaciona a vazão de água reposta com a vazão de ar seco, eu acho a quantidade de ar que deve ser reposta, que é o quê? 1,7 kg por segundo, né? Ou seja, aproximadamente 1,7 litros por segundo. Beleza, pessoal? Então, isso aqui a gente encerra a parte de aplicações de psicometria. Espero que vocês tenham entendido. E nessa semana eu vou passar um exercício para vocês fazerem relacionados a isso, ok? Obrigado e até a próxima.